Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero ler um texto com você, lá de 1 Coríntios 15, 1 a 20. O apóstolo Paulo, fazendo aqui a defesa da ressurreição, ele coloca aquilo que veio a acontecer, os testemunhos. E a ressurreição, irmãos, é o fundamento da nossa fé e o fundamento da nossa vida. Tudo se resume, olhando para o passado, naquilo que aconteceu no dia de hoje. Não é? Porque houve o sofrimento, houve o preço de perdão, um preço a ser pago pelo perdão, mas podia ter parado por aí. Mas ele continua, e a história nos mostra que Jesus então ressuscita. E ao ressuscitar, foi o primeiro a preparar, e foi, no caso, preparar lugar para mim e para você. E diz assim, o apóstolo Paulo: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar que se Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Começou naquela época uma corrente de pessoas que começaram a dizer que não havia ressurreição. E Jesus havia ressuscitado, e esse era o testemunho de todos os que viram, inclusive dos apóstolos. E Paulo, então, ao escrever para Corinto, ele começa a falar da questão da ressurreição. E aí ele chega no momento que ele diz assim: olha, se a gente, realmente, se Cristo não ressuscitou, a gente está perdendo tempo. Porque nada mais vai fazer sentido na vida de alguém que crê em Jesus. E tudo, como eu falei no início, vai se resumir ao momento da ressurreição. E ao falar disso, e eu quero lembrar aqui algumas coisas que nós lemos, ele vai dizer no versículo 14, se Cristo não ressuscitou, nossa fé e pregação são vãs. É à toa o que a gente faz. Se não houve ressurreição, tudo que nós fizemos a favor ou contra o Evangelho, seja o que for, não vai ter sentido. Porque tudo vai se resumir na ressurreição de Jesus. Aí ele vai dizer no versículo 17: ainda permanecemos em nossos pecados.
Uau! Se não há ressurreição, se não houve ressurreição, ainda estamos na mesma situação que vivíamos no passado. Ainda somos pecadores e não há salvação para quem é pecador. No versículo 18 ele vai dizer: os que dormiram em Cristo pereceram sem esperança. E aí ele vai falar não só da história moderna, mas do passado. Porque diz a palavra que aqueles homens do passado morreram, profetas, né? Os patriarcas morreram na expectativa de ver aquilo que o Filho iria fazer, trazendo salvação e ressurreição. Aí ele vai dizer no versículo 19: nós somos então os mais infelizes dos homens. Por quê? Porque não há esperança. Porque não há esperança. Então seremos, se não houve ressurreição, estamos perdidos. E nada vai mudar a nossa história. E ainda no versículo 20, aí ele chega a afirmar: mas de fato, Cristo ressuscitou. Eu não sei se você já teve alguns embates com algumas pessoas, às vezes discutindo sobre ressurreição. Eu já tive a oportunidade de ter alguns. Por quê? Porque é um negócio difícil de entender. E a nossa mente, humanamente, uau. Você vai enterrar, que nem ontem, né, a dona Agnes. E aí? Porque o sentimento que está no mundo é o sentimento de muitos, né, que acabou. Ali naquele caixão já não tem mais nada. Não é dessa forma que nós vivemos, amém, queridos? Porque nós cremos naquilo que o Senhor veio fazer. Por isso ainda na quinta-feira, né, a gente deu tanta ênfase à morte de Jesus, porque é tudo por Jesus. Alguém que se dispôs a sozinho carregar o que precisava ser carregado, sofrer o que precisava sofrer, a ponto de chegar e dizer: Pai, até tu me abandonaste? Porque ele sabia o plano maior. E aqui a gente não vai entrar em detalhes, né, da ressurreição em si, mas como é que isso aconteceu, né? E os teólogos gostam de brigar nessa história, né? Se foi o poder do Pai que se manifestou em Jesus, ou foi Jesus que ainda estava morto, e aí a discussão vai longe. Mas o que vale é, ele ressuscitou. E quando a gente vai ler a história, não sei se você teve a oportunidade essa semana de poder ler, né? Porque é uma época de ler isso. Você vai ver aqueles momentos onde as mulheres chegam ao túmulo para fazer o embalsamamento de Jesus, e lá ele já não está mais. Somente o anjo dando a dica e dizendo assim: olha, ele já foi e vai encontrar com vocês logo logo. Mas pastor, isso é verdade ou não é? Irmãos, até os livros apócrifos, apócrifos ou livros de história vão falar disso. Né, um dos mais conhecidos, Flávio Joséfo, né, que escreveu a história dos Hebreus, ele cita que realmente isso aconteceu, e ele não era nem judeu, nem cristão, ele não era nada. Mas ali ele escreve que isso de fato aconteceu. E o apóstolo Paulo aqui, ele tenta provar isso, dizendo algumas questões, né? Ele vai falar assim, ó, versículo 5, Jesus apareceu para o Pedro. No versículo 5 depois diz que apareceu para os 12. Depois no 6 vai dizer que apareceu para os 500 irmãos que estavam reunidos. Depois no versículo 7 ele diz que apareceu a Tiago. No versículo 7 ainda a todos os apóstolos. E por fim, o apóstolo Paulo fala: apareceu para mim como um nascido fora do tempo. Quando então Jesus aparece para ele naquela estrada indo para Damasco. Jesus ressuscitou. Irmãos, isso nunca pode ser dúvida no meu e no teu coração. Essa é a maior certeza que eu e você devemos crer e caminhar dessa forma. Porque senão muitas vezes há muito crente que tem medo de morrer. Você tem medo de morrer? O apóstolo Paulo disse que viver é Cristo, morrer é o quê? Lucro. Mas ainda tem crente que tem medo de morrer.
Porque talvez ainda essa certeza da ressurreição não está plenamente no teu coração. Irmãos, lógico, eu não estou querendo morrer, né? Mas a minha maior dor vai ser a minha família que vai ficar. Mas por causa de mim, eu acho que, né? Eu acho que eles vão sentir alguma dor, né? Essa expectativa que a gente tem, né? Talvez nem sintam. Pode ser, Júlia. Você deu bastante risada. Vai sentir falta? Pelo menos alguém. Eu estava preocupado. Mas você entende, irmãos? Porque quem vive com essa certeza da ressurreição na vida, irmão, se Deus disser para mim agora, acabou teu tempo. Uau! Eita! Vou me encontrar com o meu rei, o meu Senhor. E ainda eu falei na quinta-feira, né? Espero que ele venha me receber. A palavra diz que ele vem, né? Não sei como é que vai ser isso. Vou me jogar nos pés dele. Abraçá-lo. Senhor, que bom que agora a gente vai viver de eternidade a eternidade juntos. Não mais separado por um tempo, Cronos, mas agora a gente está no Kairos. E vai ser de eternidade a eternidade. Eu com o meu Senhor. Uau! Lá não haverá mais dor, não haverá mais choro, ranger de dentes. E aquilo que o Pai preparou, na expectativa de Adão e Eva viverem, agora é dado a mim e a você. Porque Jesus ressuscitou. E Ele foi o primogênito daqueles que um dia o seguirão. Muitos já estão seguindo, né? Porque já faz 2000 anos, né? Fora os que já foram antes, né? Não vamos entrar também aí, questão teológica aí, de ver quem foi depois, quem foi antes, né? Mas que todo mundo vai estar no céu, vai estar. Porque Jesus ressuscitou. Então, irmão, quando alguém vier falar alguma coisa, ou tentar gerar no teu coração alguma dúvida em relação à tua ressurreição, abra a boca e diga com toda a tua força: o meu Senhor ressuscitou, e Ele um dia vai me ressuscitar. Viva nessa expectativa, irmãos. Tudo o resto é resto. Tudo que nós vivemos nesse mundo, irmãos, é resto. O que você se alegra nesse mundo, o que você vai sofrer nesse mundo, é resto. Porque a única coisa que importa, que no dia da nossa morte, alguns milésimos de segundos depois, não dá para contar, né? Porque com Deus a gente não sabe quanto vale o Kairos. 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Mas milésimos de segundos depois de fechar os olhos para essa vida, eu e você estaremos com o nosso Senhor agora na eternidade, vivendo aquilo que de fato Deus preparou. A gente vive um tempo atemporal. Sofrimento, dor, luta, crise, problema, alegria, é atemporal. Mas chegará um momento que a gente vai viver aquilo que o Pai preparou, porque o Filho se dispôs a pagar esse preço. E ao pagar esse preço, Ele então recebe, é o privilegiado de ser o primeiro a ser ressuscitado. Que isso não fique, que essa dúvida nunca fique no teu coração, mas que você seja alguém que viva com essa certeza. Por quê? Porque você vai ver que a tua realidade nesse mundo, às vezes, o sofrimento desse mundo é tão pouco, perto daquilo que o meu Senhor fez. E Ele fez por causa de mim. E é dessa forma que eu vou andar e vou viver. Amém, amados? Amém? Prometi que ia ser rapidinho. Tá vendo? Eu sou um rapaz que cumpre as suas palavras. As crianças vão se apresentar ainda, tem mais uma dança. Mas eu queria convidar você a se colocar de pé agora e fechar os teus olhos.
Hoje não é um culto para nós sermos ensinados pela palavra do Senhor, para sermos desafiados a viver isso ou aquilo, mas é um culto para lembrarmos o que Jesus fez. E quando olhamos para o apóstolo Paulo fazendo a defesa da ressurreição, nós vemos que ele não tem medo de declarar e dizer que Jesus ressuscitou, porque se não tivesse ressuscitado, tudo o resto é vão, nada mais importaria. Senhor, nós estamos diante de Ti nessa manhã, Senhor, num culto aqui festivo, Senhor, onde nós podemos lembrar da obra de Jesus, podemos citá-la, Senhor. Poderíamos aqui ler os textos que falam ali da ressurreição, mas, Senhor, nós olhamos para a realidade daquilo que a igreja logo viveu, colocando em dúvida a ressurreição de Jesus. Por isso, Senhor, nós não aceitamos esse tipo de dúvida no nosso meio, nem na nossa vida. Pelo contrário, Senhor, nós nos posicionamos, reconhecendo, ó Pai, que Jesus ressuscitou e foi preparar um lugar. Um dia ressuscitaremos com Ele na eternidade e iremos viver naquilo que Tu de antemão, ó Pai, preparaste para o Teu povo viver. Viveremos de eternidade a eternidade, sabendo que só Tu és o Rei e Senhor. Por isso, Pai, nós pedimos a Ti que toda dúvida que muitas vezes Satanás quer lançar no coração dos filhos de Deus seja retirada. Rogamos a Ti, Senhor, que cada dia mais Tu possas, Senhor, nos dar essa certeza e não permitir, Senhor, que às vezes dificuldades que vivemos nesse mundo venham a nos tirar o foco do alvo, como diz o apóstolo Paulo. Eu tenho um alvo, eu mantenho os olhos fixos no alvo e vou até o fim. Senhor, assim também nós, Pai, e que a ressurreição venha, Senhor, a nos incentivar, que a ressurreição, Senhor, venha nos animar, Pai, a vivermos dessa forma, sem medo de viver aqui, mas na certeza de que o que temos de melhor, ainda nós iremos viver contigo, e seremos junto com Cristo, ressuscitados, para viver na eternidade. Muito obrigado, ó Pai, por esse amor. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu cuidado conosco, por aquilo que Tu fizeste. E que nós, cada dia mais, possamos continuar firmes diante da palavra do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, Deus.